Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias nesta quinta-feira, aí chegando o final de semana, né, Emerson? Muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Radar Paulista. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Pois é, chegando o fim de semana. É isso aí, o que você traz pra nós aqui nesta quinta-feira? Bom, vamos encerrar aqui essa semana, né, a minha participação pelo menos aqui no programa. Eu vou juntar uma história aqui de uma que aconteceu comigo essa semana, né, me remeteu aí a um passado de uns 10 anos mais ou menos. E eu vou juntar isso com uma sabedoria oriental. Vamos ver que caldo que vai dar isso aqui. Olha só, sabedoria oriental, né? Exatamente. Bacana. Bom, eu tenho um tio, né, que é uma pessoa muito divertida, muito alegre. Até mandar um abraço pra ele aqui, meu tio Siloir Silva, né? Ele, uma vez me disse, isso tem uns 15 anos mais ou menos, ele me disse o seguinte, que ele vê que tem gente muito mais inteligente que ele, mas do mesmo ponto ele fala, tem gente muito mais burra que eu, né? Então isso é uma filosofia que ele usa, né? E é bacana, interessante porque você pensa que, óbvio, né? Você tem o seu espaço, né? Recentemente eu ouvi uma frase que era todo mundo é ignorante, só que em assuntos diferentes. Né? Então quer dizer que podemos aprender uns com os outros, né? As coisas que eu sei eu posso te ensinar, as coisas que você sabe você me ensina e a gente aprende junto, né? E por que eu estou contando isso? Porque tem uma sabedoria oriental que diz o seguinte, né? No mundo nada é independente de si mesmo. O outro preceito é tudo está em constante mudança e nada é permanente. E o terceiro, nada pode ser concluído de forma absolutamente definitiva. Tá. Ou seja, quando você olha para essas três coisas, você percebe que, né, o buraco é muito mais embaixo, a vida é muito mais complexa do que as nossas problemáticas de crise, políticas, sociais, econômicas, etc. e tal. Né? E como é que eu junto isso com uma história que me aconteceu essa semana? Me ligou um rapaz, em 2006 mais ou menos, eu era gerente de uma empresa, e eu tinha na equipe duas pessoas, um rapaz bem júnior e um outro já um pouco mais sênior, né? E esse rapaz que era então, né, o mais júnior na época, me ligou essa semana dizendo o seguinte, você conhece o fulano de tal? Você lembra dele? Eu falei, claro que lembro, né? Pois é, porque ele se candidatou aqui na empresa para um cargo de gerente. Tá. Né? E eu falei, nossa, que interessante, porque a última notícia que eu tinha tido dele, ele estava numa empresa X e tal. Não, pois é, ele se candidatou aqui e tal. E ele queria saber, né, a minha opinião em relação à contratação dessa pessoa. E esse cara que me ligou hoje é o diretor da empresa, né? Ou seja, 10 anos depois essa pessoa cresceu, né, na carreira, é um diretor e estava me ligando para perguntar em relação àquele outro rapaz que na época tinha uma posição maior que a dele na empresa onde eu trabalhava e hoje ele ia ser um subordinado desse rapaz que era diretor, né? A gente conversou, passei, né, os meus pontos de vista em relação à pessoa, inclusive, né, até apoiei porque conheci os dois, e isso me remeteu a uma coisa que tem a ver com essa sabedoria oriental, né? Que nada pode ser concluído de forma absolutamente definitiva. Olha só, 10 anos atrás as posições eram totalmente diferentes do que hoje são, né? Tanto para mim quanto para essas duas pessoas, né? Tudo está em constante mudança e nada é permanente. De novo, né? 10 anos depois tudo está completamente diferente. E nada no mundo é independente de si mesmo. Olha só, a gente se encontrando e talvez aqui fechando, né? Uma situação onde vai ser beneficiado com o trabalho do outro e o outro vai ficar feliz porque... Olha só como as coisas se conectam, né? Então o que eu penso? É muito importante a gente ter essa filosofia de vida de que as coisas podem mudar, né? Pro bem ou pro mal. Então é importante que você faça a sua parte sempre, principalmente nas relações humanas, né? Porque as coisas podem voltar. Né? Aquele que foi machucado hoje e amanhã, né, pode querer cobrar essa conta. Você pode ver o próprio Michel Temer aí, né, quando escreveu uma carta, né, porque ficou todo cheio de dores, porque ele era o vice figurativo, enfim. Você vê a amargura no coração que ele carregou por tanto tempo e olha o resultado, né, do que está acontecendo aí. Então, quer dizer, né, ter essa coisa, nada independente de si, tudo tem causa e efeito, as coisas vão mudar, né? Então, se nós estamos hoje numa crise econômica, o próximo passo é sair disso, né? E as coisas vão para um outro patamar e depois virão outras crises, né? Não adianta achar também que não vai acabar de uma hora para outra, né? Uma coisa desse tipo. E tá tudo, né? Tudo de fato constantemente o tempo todo mudando. E olha só como a gente consegue trazer isso para o mercado de trabalho, né? Olha uma situação que aconteceu essa semana de uma validação de um currículo de uma pessoa de 10 anos atrás que tinha um cargo superior ao dessa pessoa que hoje vai ser subordinado
dessa outra pessoa numa outra organização, num contexto completamente diferente, né? Ambos já mais maduros, né? Na época eu lembro dos dois eram meninos lá em 2006, né? E hoje em posições aí relevantes dentro do mercado de trabalho. Então, quer dizer, tudo tá sempre se combinando, né? E se encaixando. E isso eu acho legal, que eu amarro com essa frase do meu tio, que é: do mesmo jeito que tem gente mais inteligente, né? Também tem gente mais burra. Então, quer dizer, eu tenho meu espaço aí para ser preenchido. Sem dúvida. E eu amarro essa fala com uma frase que eu vim aprender alguns anos depois, né, que meu tio tinha me dito isso, que é uma filosofia do Êxopo, né, que ele falava o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. É bacana, né? Então, muito bom isso mesmo. À medida que as coisas são, né, são indefinitivas, né, são absolutamente nada é definitivo e está tudo em permanente mudança, constante mudança. Hoje o que você não sabe, amanhã você vai saber, e depois você vai ensinar e vai aprender de novo, e assim você vai viver. E daí a importância da experiência, né, da vivência e da humildade para você entender essas questões. Tem gente que já vem, às vezes, com alguns ensinamentos, né, são mais já humildes. Tem outras que sobem no tamanco, vamos dizer assim, para elas precisam aprender um pouco mais, que é aquilo que você falou. Hoje, nós somos os professores, vamos dizer, numa determinada situação. Sim. Mas lá na frente nós também podemos ser alunos. Sem dúvida. Né? E se nós acharmos que nós somos professores a vida inteira, uma hora você vai acabar caindo desse pedestal aí. Vai cair desse pedestal. E eu... Você ia concluir? Não, a única coisa que eu quero dizer é assim, e que no mercado de trabalho isso é muito comum. É muito comum. Eu já passei por isso, já vivi isso e já cruzei com pessoas que já pisaram e depois acabaram chegando numa situação que falam, opa, agora eu estou numa situação adversa. Né? E eu estou vendo isso todos os dias praticamente, né, com os meus clientes. Pessoas aí que tinham posições relevantes dentro das organizações, nesse momento de crise econômica, estão perdendo seus empregos. Sim. E voltam para o mercado de trabalho para disputar uma posição, mas eles pensam que eles ainda são diretores, vice-presidentes, né? E tem que ser um pouco mais humilde, porque talvez você não vai achar né, esse garbo todo de novo no mercado. Outro dia até eu assisti numa cerimônia religiosa, e não vem aqui ao caso a religião em si, mas o depoimento de um profissional que, inclusive, ao dar o depoimento dele, disse justamente isso. Ele subiu ao palco, lá no púlpito, e disse o seguinte: olha, eu trabalhava numa empresa XPTO, numa empresa super bem posicionada no mercado e tal, no cenário, onde eu achava que eu era inatingível. Eu me considerava o bambambam. Eu praticamente, acho que eu nem me preocupava com as pessoas que estavam à minha volta, para ser sincero, eu não me preocupava. Quando, de repente, me chega a notícia do desemprego. Sim. Né? E aí... ele falou, nossa, e aí ficou alguns meses ou mais de anos, quase um ano e meio, vamos dizer assim, um pouco mais de um ano desempregado, e que aquilo fez com que ele chorasse, inclusive no dia do depoimento dele. Falou, olha, eu consegui me recolocar, mas eu vou dizer, o ensinamento que eu tive nesse período foi algo também espantoso. Sim. Hoje eu não entro mais nessa coisa de achar que eu sou o cara, né? Daquele que se acha. E ele falou, ó, eu aprendi muito nesse um ano e meio que eu fiquei parado. Que aí eu também no início, o que ele achou também? Ele achou que é o seguinte: no momento que ele estivesse fora que ele tivesse sido mandado embora e tal, que ele chegaria com o currículo dele, como ele tinha muito conhecimento, que ia ser facilmente absorvido pelo mercado novamente. E não foi o que aconteceu. As portas iam se abrir automaticamente. Exatamente. E a surpresa dele foi ainda maior quando ele passou a ser recusado pelas empresas. Sim. Quer dizer, ele falou, nossa, eu me achava o Deus... E não é isso que está acontecendo. Não é. Então, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você falou agora aí, Emerson. Sem dúvida. E muito comum, né? O pessoal acha, tem um currículo maravilhoso e quando vai para o mercado, ele descobre que o mercado tem gente com mais currículo que ele. Exatamente. E aí ele fala, nossa, eu achava que eu era tão poderoso, né? Sim, e quando chega lá se defronta com a situação que tem gente melhor do que ele também, que está na mesma busca, né? Por isso que é importante ter a visão crítica também de si, porque às vezes a pessoa tem visão crítica só do outro. Exatamente. Mas não olha pro próprio umbigo. É isso aí. Dá mesmo, Emerson Wesley Dias? É isso aí, Renato. O que você... Bom, já fechou aí com a frase e tal, né? Fechou a frase, agora só dar os contatos. Só os contatos aqui para os nossos ouvintes. www.oineditoviavel.com.br, clique no site, clique em blog, vídeo, tem muito conteúdo. Nas redes sociais também tem o Inédito Viável no Facebook e tem o Inédito Viável no YouTube. Clique e se inscreva. Tá certo, então, Emerson Wesley Dias, agradeço demais a sua presença aqui e até terça-feira. Até terça.